TV Informe. Oferecimento Cuité Camisetas, máscaras personalizadas e fardamentos em geral. WhatsApp 75991559072. Rancho Girassol, Pizzaria Delivery. Disque Pizza. WhatsApp 75992390196. Borracharia do Galego, pneus novos e usados, rodas de liga leve e muito mais. Fone Zap 75991577296. Olá, como vai? Tudo bem? Começa agora a 7ª edição do programa Pauta Aberta da TV Informe. Confira agora os destaques da semana. Partidos realizam convenção para oficializar nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Eleições, reserva de recursos para candidatos negros valerá já em 2020. Covid-19, Coité chega a 130 casos de vírus ativos e 3 internados. Governo da Bahia assina acordo com a Rússia para fornecimento de 50 milhões de vacinas. Na economia, o Ministério da Justiça notifica supermercados e produtores para que expliquem a alta de preços. No quadro Saúde e Bem-Estar, Rayane Lopes, consultora de beleza e diretora da Mary Kay, é a nossa entrevistada. E no quadro Educação em Foco, estreando, Karina Benfica, diretora executiva da Faculdade da Região Cisaleira, conta os desafios da gestão e da educação conectada. Pauta aberta, oferecimento Concrecerto, concreto pronto, locação de bomba, serviços de concretagem, vistoria na obra. Telefone 759-8342-8085. Plastisag, indústria de embalagens em geral, sacolas, sacos, tudo para sua embalagem. Telefone 753218-5066. Visite nosso site www.plastisag.com.br. Estamos no período de realização das convenções dos partidos para oficializar os nomes dos pré-candidatos a vereadores, a prefeito, vice-prefeito. Esse período vai até 16 de setembro, na quarta-feira. Em Conceição do Coité, na sexta-feira, aconteceu a convenção do Partido Democratas, que oficializou Marcelo Araújo e Renato Souza como candidato à Prefeitura de Conceição do Coité. O evento foi transmitido via plataforma do YouTube e do Facebook, devido à pandemia do coronavírus e por determinação da Justiça Eleitoral para evitar aglomeração. Vídeos de apoio de eleitores, lideranças políticas, a exemplo do presidente nacional do Democratas e prefeito de Salvador, ACM Neto, do ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, também do Democratas, e do deputado estadual Tom Araújo, do Democratas e irmão do candidato a prefeito Marcelo Araújo, foram exibidos. Também foram apresentados os candidatos a vereador da chapa, partidos que estão com Marcelo e Renato na disputa. Os Democratas, os Republicanos, Solidariedade, PSC. No domingo, aconteceu a convenção para oficializar Danilo Ramos e Rosana Lima como candidatos à Prefeitura de Conceição do Coité. O evento foi realizado na Escola Municipal Eustógio Pinto e não foi transmitido via mídias sociais. A convenção reuniu lideranças políticas, a exemplo do prefeito Francisco de Assis, a vice-prefeita Val Pinto, o deputado estadual Alex da Piatã e candidatos a vereador, além do deputado federal Afonso Florencio. Partidos que estão na coligação com Danilo e Rosana são PT. Outra convenção que foi realizada no domingo foi a do Partido Progressista, que tinha como pré-candidato o advogado Dr. Iedo Cirino, que em convenção, na Câmara de Vereadores, resolveu desistir e apoiar Danilo Ramos e Rosana Lima. Com isso, temos agora na disputa Danilo do PT versus Marcelo Araújo do Democratas. Lembrando que após 26 de setembro é o início da propaganda eleitoral no rádio, na TV. E ainda sobre eleições 2020, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que valerá já nas eleições deste ano a divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre candidatos negros e brancos. Em agosto, por 6 votos a 1,
o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou a divisão proporcional das verbas de campanha e propaganda em rádio e TV, mas definiu que as regras só poderiam ser aplicadas a partir de 2022. Então, uma boa novidade. Estamos em período eleitoral, um momento em que as pessoas discutem política e se reúnem, mas é preciso ter cuidado porque o coronavírus continua. Aqui em Conceição do Coité, o boletim epidemiológico sobre o coronavírus de sábado mostra que o município registrou 27 novos casos de pessoas infectadas e agora somam 1.786 e 17 pessoas recuperadas, totalizando desde o início da pandemia 1.650 pessoas que foram aí contaminadas. O número de casos ativos subiu para 130 pessoas neste momento, sendo que 127 estão em isolamento domiciliar e depois de quase um mês saiu de 1 para 3 internados. O número de casos suspeitos é 57 e monitorados 760. Então vamos ter cuidado, porque nesse momento estamos vendo muita aglomeração e vamos seguir os protocolos de biossegurança e nos proteger, porque o coronavírus... E uma ótima notícia sobre a Covid-19 é que a Bahia assinou um acordo de cooperação com o Fundo Soberano da Rússia, o RDIF, que é o Fundo de Investimento Direto Russo, para o fornecimento de 50 milhões de doses de vacina, conhecida aí como Sputnik V. É a primeira contra o coronavírus registrada em todo o mundo. Quem anunciou essa notícia foi o governador da Bahia, Rui Costa. Pelas redes sociais ele disse, abre aspas, vamos poder fornecer a vacina para todo o Brasil quando ela for aprovada pelos órgãos responsáveis. A Sputnik V está sendo avaliada já na fase 3 de testes em 40 mil pessoas pelo mundo. Aqui na Bahia, a partir de outubro, pretendemos realizar testes clínicos em 500 pessoas. O governador ainda disse que está muito feliz pelos acordos que firmou. Acredito na ciência e estou confiando nos resultados. É mais um importante passo dado para salvar vidas humanas. Mas ainda precisamos contar com o seu apoio. Evite aglomerações, use máscara e não se esqueça de higienizar as mãos, disse aí o governador. E o preço do arroz disparou, você já sabe disso, mas a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom do Ministério da Justiça, notificou a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, e os representantes de produtores de alimentos para que expliquem, dentro de 5 dias, o aumento do preço dos alimentos que compõem a cesta básica. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, receberam o presidente dos supermercadistas, João Sanzono Neto, no Palácio do Planalto. A Senacom disse que o alerta ocorreu pela alta de preços do arroz que, abre aspas, apesar dos positivos volumes produtivos da última safra, sofreu diminuição da oferta no contexto global, fecha aspas. Então, quem está indo ao supermercado está percebendo que um pacote de 5 quilos de arroz, que normalmente era vendido a cerca de R$15, agora custa R$40. Não podemos falar em preços abusivos sem antes avaliar toda a cadeia de produção e as oscilações decorrentes da pandemia, disse aí Juliana Domingues, que é secretária nacional do consumidor. Então aí a gente torce para que essa alta no arroz, no preço, possa baixar, que a gente possa ter ali o casadinho arroz com feijão, que é o prato tradicional do brasileiro. Como é que você tem cuidado da sua beleza, da sua estética neste momento de pandemia? Beleza, estética também diz respeito à saúde. E para falar sobre esse assunto, beleza, falamos com Rayane Lopes, consultora de beleza e diretora da Mary Kay, no quadro Saúde e Bem-Estar. No quadro Bem-Estar e Saúde de hoje, vamos bater um papo sobre beleza, autoestima, autocuidado, e você confere agora. E para falar sobre esse assunto, convidamos a comunicóloga, consultora de beleza e diretora da Mary Kay, Rayane Lopes. Rayane, seja bem-vinda ao nosso programa Pauta Aberta, ao nosso quadro Bem-Estar e Saúde.
É um prazer, Renilson, estar aqui nesse projeto maravilhoso que está acontecendo. É sempre um prazer muito grande falar sobre esse tema, né? Uma área que eu venho trabalhando há alguns anos e que a gente vem literalmente transformando vidas, né? A partir de todo esse trabalho, a partir de toda essa discussão. Rayane, o mercado de beleza está cada vez mais crescente no Brasil. E a gente pode perceber isso a partir dos salões de beleza, barbearia. Então as pessoas estão querendo se cuidar mais, né, para estar bem. Isso é autoestima. Mas existe uma definição de beleza? Não existe uma definição de beleza. Existem padrões que a nossa sociedade vem criando e é um padrão perigoso, Renilson, porque a beleza está no olhar de quem vê, né? Tudo é belo, tudo a partir de um olhar. Mas sim, existem regras, existem normas, existem padrões que a sociedade cria, que o nosso sistema cria e muitas vezes oprime. Então, quando se fala de beleza, a gente fala de uma concepção, você com você mesmo. Qual é o seu olhar sobre beleza? Então, quando a gente fala de beleza, a gente fala de uma complexidade, a gente fala de uma singularidade, porque todo ser humano ele é único, né? Todos nós somos uma obra-prima, então não existe uma definição de beleza, existem padrões esses que a gente precisa ter cuidado, porque é uma armadilha. E para ter uma ideia, Rayane, as pessoas estão tão interessadas nessa questão da beleza, de negócio de beleza, que o portal Sebrae realizou uma pesquisa onde indicou que mais de 600 mil empresas, né, microempreendedores individuais, abriram aí neste segmento em 2016. Então, isso significa dizer que as pessoas estão buscando fazer beleza, buscando se cuidar, buscando empreender nessa área. E você empreende nessa área. Fala da importância desse empreendedorismo estético. O Brasil tem crescido muito, né, o empreendedorismo, e quando a gente fala do empreendedorismo feminino, né, a área de beleza, a área de estética, a área de autoestima tem crescido muito. Inclusive, nesse processo, né, de pandemia que estamos ainda vivendo, os números foram muito crescentes. Hoje o mercado de beleza, ele só perde para alimentação e farmácia. Então, nesse processo que as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais se cuidando. E é um negócio que ele vem a proporcionar um crescimento não só no aspecto financeiro da pessoa que se envolve, mas do aspecto do autoconhecimento, do desenvolvimento, porque você só cuida do outro quando você primeiro cuida de si. Então é impossível a cabeleireira primeiro não cuidar do seu cabelo, não entender do seu cabelo para cuidar do cabelo do outro. Até porque ela também serve como espelho, né? Inspiração para as clientes. Né? Nós que somos consultoras de beleza, não tem como primeiro a gente não cuidar da gente. Então quando a gente cuida da gente, consegue cuidar do outro, assim trabalha uma autoestima, aí a gente já abre um outro leque, que a gente já entra no campo da saúde, Renilson. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de saúde. Falando em saúde, nós estamos tendo a pandemia, esse momento que todos tiveram que se trancar em casa, e você falou sobre as pessoas que estão se cuidando mais em casa, né? Por que será que as pessoas estão se cuidando mais em casa? Porque geralmente, né, as pessoas percebem, eu não tenho que sair, não tenho que ir para trabalho, é home office, mas pelo contrário está acontecendo esse movimento? A observação. Imagine a vida corrida que se tem, né? Principalmente mulheres, porque hoje a nossa sociedade atribuiu muito mais funções a mulheres, né? Então a mulher ela está no mercado de trabalho, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é membro de uma sociedade, de uma família. E de repente ela se vê em casa, e de repente ela tem mais contato com o espelho, e de repente ela se olha mais, se percebe mais, então ela diz, olha, meu cabelo precisa hidratar, a minha pele tá oleosa, tá aparecendo um sinal aqui, e eu vou começar a cuidar. E isso a gente já parte para um outro campo, que é a importância do se observar, do se sentir, do se perceber. Que nessa vida corrida, nessa vida moderna muito louca, muitas vezes a gente não tem tempo. Então a pandemia trouxe uma percepção muito diferente sobre tudo isso. Você está em casa, você se vê mais, se percebe mais, se cuida mais, se ama mais. E tem a questão também das lives, das redes sociais. As pessoas se arrumam, né, para fazer suas fotos, para fazer os seus vídeos. Essa questão das redes sociais também contribui muito. Sim, e a percepção também do cuidar para si, né? A gente sempre fala isso, é preciso se cuidar para si, mas no fundo a gente sempre
estar nessa ideia, se eu tenho um evento social, vou me arrumar um pouco mais. Então, nesse momento, nós estamos há meses sem ter grandes eventos, né? Sem ter essa exposição externa. Mas é uma necessidade humana esse se cuidar, esse se sentir mais bonito, mais bonita. E aí, a gente vem para essa percepção. Então, nem só pelo processo das redes sociais, do estarmos conectados, mas o processo de estar bem consigo mesmo. Porque quando a gente se cuida, naturalmente, a gente se sente melhor. Mas sim, esse processo também do online influencia. Então, Rayane, outra questão envolvendo a beleza, como você já adiantou aqui, é a questão da saúde. Beleza como sinônimo de saúde. Como se dá essa relação? Existe a relação física, né, e existe a relação psicológica, vamos assim pensar, né? Quando você fala de cuidar da pele, por exemplo, quando eu sempre falo para as minhas clientes, para as minhas consultoras, quando nós falamos de usar um protetor solar, Renilson, a gente fala de saúde, não apenas de estética. O protetor solar ele vai prevenir envelhecimento precoce, mas ele também vai prevenir e evitar um câncer de pele. Então a gente fala desse ponto físico. E do ponto de vista psicológico, uma pessoa que está bem com seu eu, que está com seu autoestima elevado, com certeza a probabilidade dela ter crises de ansiedade, de estresse, de depressão, de todas essas síndromes aí que nossa sociedade moderna vem experimentando é muito menor. Então eu acredito que o autoestima, essa estima com você mesma, ela vem a evitar muitas situações de saúde, né, de problemas de saúde. Então, Rayane, beleza como saúde e tem a questão da beleza masculina. Como os homens estão nesse quesito aí? Porque a gente fala de beleza ligada à mulher, estética ligada à mulher, mas os homens também estão se cuidando? Sim, é uma crescente, tanto o homem consumidor como o homem executor desse mercado, né? Na própria Mary Kay, né, no trabalho que nós fazemos, nós temos muito homem, é uma empresa criada para mulheres, por uma mulher para mulheres, mas nós temos muitos homens fazendo um excelente trabalho. E como consumidor também, a gente vem aí quebrando paradigmas, quebrando muito preconceito, não tem mais aquela ideia de que o homem que se cuida necessariamente ele é um metrosexual. Né? A mulher se cuida e ela também deseja um homem que esteja cuidado e vice-versa, né? Tanto que no nosso trabalho de consultoria de beleza a gente faz muito esse projeto. A gente leva para a mulher, a gente leva para o esposo e vice-versa. Então é um mercado crescente, muito crescente. Então a barreira desse preconceito, né, quanto ao homem cuidar de sua beleza, ela foi rompida, foi quebrada. Ultrapassada. Digamos que está sendo ainda, né? Todo preconceito ele não rompe assim da noite para o dia. Claro, a gente ainda encontra o homem que não tem paciência de se cuidar, né? Que ainda acha que cuidar da pele é algo feminino, mas de modo geral há uma crescente, principalmente por essa vertente da saúde. Tanto da beleza, do autoestima, mas da saúde. Então a gente vem mudando muitos paradigmas, porque como a gente falou lá no início, é um mercado em ascensão e que trabalha muito nesse campo do microempreendedor, né? Então o microempreendedor, ele atinge uma camada maior da sociedade, da população. Então é algo que começa numa linearidade, vamos pensar que é daqui para lá, não de lá para cá. Então isso vem influenciando em toda essa mudança. Mas é um processo, Renilson. Ainda tem muito homem com muita resistência em se cuidar. Mas as mulheres preferem homens que se cuidem. Com certeza. Todas as minhas clientes, todas as minhas amigas, 99,9% dos casos, prefere sim o homem que se cuida. E o homem não vai perder a sua masculinidade, a sua energia feminina por estar com a pele hidratada, né? Por estar com uma pele cuidada, por estar com o cabelo hidratado. Essa ideia de que o homem só usa o shampoo, não usa o condicionador, vamos mudar isso aí. Muito bom. Rayane, Mary Kay, você faz parte dessa grande empresa há muito tempo, uma multinacional. E o que é participar desse negócio grandioso? Eu digo que fazer Mary Kay é transformar vidas, né? A gente faz um trabalho muito de alma. Eu comecei, você me conhece, né, de outros tempos, então eu comecei a fazer Mary Kay por um hobby, por uma brincadeira séria, mas uma brincadeira de cuidar da minha pele. E à medida que eu fui conhecendo a proposta da empresa, a importância do levar esse cuidado para o outro, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, mas não imaginava que a vida me reservava um projeto de ajudar outras pessoas a se cuidar. Então o trabalho Mary Kay, Renilson, é um trabalho que primeiro a gente cuida da gente, para depois a gente cuidar do outro. Então a Mary Kay incentiva a mulher a ser líder, empreendedora. E quantas líderes você está aí coordenando, liderando
aqui na região? Olha, o trabalho de Mary Kay é tão grandioso que chega um momento que a gente perde a noção de números, né? Porque é algo muito expansivo. Então, a gente tem uma equipe diversa. Como consultora de beleza, eu atuo não só em Coité, mas em toda a região, em outras cidades que eu saio para fazer esse trabalho, e é muito gostoso adentrar outros campos. E também na questão da equipe, a qual eu coordeno como diretora de vendas, a gente tem consultoras em outros estados, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente consegue fazer esse acompanhamento, esse treinamento no online, né? Além de toda a estrutura que a empresa dá. Então é algo que vai criando uma proporção muito além dos nossos olhos, né? Do que a gente imagina que o negócio ele pode chegar. Então é uma semente que a gente lança aí e vai germinando. Lembrando que a Mary Kay é uma empresa norte-americana, né, dos Estados Unidos, e tem aí os seus colaboradores por todo o mundo. Hoje nós já estamos em mais de 40 países. E a Mary Kay ela foi eleita pela revista Forbes, né, que é uma revista importante nos Estados Unidos, como a melhor empresa para uma mulher trabalhar. E por que a Mary Kay foi eleita como a melhor empresa para uma mulher trabalhar? Porque na Mary Kay a gente consegue viver esse equilíbrio de uma vida de espiritualidade, de uma vida cuidando de você, cuidando dos seus que você ama, e empreendendo. Então, aquela ideia de que ou você empreende ou você é mãe, não acontece na Mary Kay. Aqui a gente empreende, a gente é mãe, a gente é filha, né? A gente busca ter uma vida de equilíbrio. Então, isso é um grande diferencial. Rayane, dicas de beleza para as mulheres, que é a maioria, né, do seu público, e também para os homens. Quais dicas você pode passar aqui rapidinho para o nosso internauta praticar? Autoconhecimento, Renilson. Percepção. Na Mary Kay a gente faz um trabalho de consultoria de beleza, por isso que não existe loja, então você só encontra a Mary Kay a partir de uma consultora, ou seja, uma pessoa que vai te analisar, que vai conversar com você, que vai entender o que você precisa. E eu acredito que em todos os campos a gente não precisa seguir modismo, é o corte do cabelo que está na moda. Aquele corte do cabelo ela tem a ver com a tua personalidade, né? Aquela roupa que está na moda, que a mídia disse que está na moda, mas tem a ver com o teu projeto, tem a ver com a tua essência. Então esse autoconhecimento, esse autocuidado para que a gente não entre na neurose do modismo, porque o modismo não tem nada a ver com autoestima. E aí é uma confusão muito grande. Se você não estiver bem com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está usando, você não vai estar com seu autoestima elevado. Então, acho que é por aí. Fugir dos padrões e se conhecer para viver o melhor da vida, né? Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Então, todo mundo tem uma beleza muito grande dentro de si e ela precisa ser vivenciada, experienciada, ela precisa ser experimentada. Então, Rayane, é importante a gente deixar claro que beleza é questão de saúde, né? Porque as pessoas pensam que é só vaidade, que é só ego, que é só se aparecer, se mostrar, como o povo diz, mas está ligado à saúde, que é a mental, né? Sim. Como eu falei anteriormente, né? Quando você está bem com você, com a sua imagem, quando você se percebe, quando você se olha, né? Olhar na frente do espelho é algo muito mágico, Renilson. E eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de se olhar, de se perceber. E às vezes acha que não tem nem tempo nessa vida corrida, né? Como nós falamos antes. Por isso que a pandemia trouxe esse novo momento. Agora eu estou em casa e eu preciso me olhar no espelho. Agora eu tenho tempo de me olhar no espelho. Então é um processo de saúde, a gente precisa entender beleza, a gente precisa entender autoestima como um autocuidado, como um autoamor e assim a gente está falando de saúde. Porque, novamente, eu repito, uma mulher, um homem que está bem com a sua imagem, que ele se aceita, claro, sempre buscando melhorar, sempre buscando entender aquilo que ele pode melhorar, fugindo dos padrões sociais, né, buscando esse autoconhecimento, ele vai estar bem consigo mesmo e ele vai ter menos possibilidade, né, de adentrar aí de tantas síndromes que a sociedade moderna tem apresentado para a nossa mente. Então, Rayane, beleza, né, está ligada à estética, né, aos sinônimos. Beleza é saúde, beleza é autoestima, é bem-estar. Muito bom ouvir isso de você e saber um pouco mais sobre esse conceito de beleza e sobre o autocuidado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais.
Eu agradeço por esse momento, né? Como eu falei, é sempre uma honra, sempre um prazer. Eu não era uma mulher que tinha esse foco do cuidado, Renilson, muito pelo contrário, eu sempre gostei da praticidade, da objetividade, e a vida me apresentou um projeto que todos os dias me convida ao autocuidado e ao cuidar do outro, e a gente precisa se permitir. Então a mensagem que eu deixo é a permissão. Se permita se perceber, se permita se cuidar, se permita se sentir, se permita verdadeiramente se amar, porque a beleza é um processo de amor envolvido, né? Muito bom. Se autorize, então. Ainda agradecemos pela sua participação no nosso quadro Bem-Estar e Saúde, da TV Informe, programa Pauta Aberta. O desafio da educação e da gestão em tempos de pandemia. Você confere agora uma entrevista exclusiva com Karina Benfica, que é a diretora executiva da Farese, Faculdade da Região Cisaleira, estreando o quadro Educação em Foco. Estreando o nosso quadro Educação em Foco, vamos debater sobre os desafios da gestão educacional e a educação conectada, especialmente nesse momento de crise. Para falar sobre esse assunto, convidamos a diretora executiva da Faculdade da Região Cisaleira, Farese, Karina Benfica. Karina é contadora, administradora, professora e gestora aí com 20 anos de experiência. Karina, seja bem-vinda ao nosso programa Pauta Aberta, estreando o nosso quadro Educação em Foco. Eu que agradeço pelo convite, né, da TV Informe. É uma oportunidade muito boa de estar aqui para a gente poder fazer um bate-papo sobre educação, sobre essas mudanças. E, enfim, é um momento da gente falar sobre esse novo contexto. Karina, antes da gente adentrar neste assunto, como têm sido os desafios de administrar a Farese, que começou em 2015, 5 anos aí formando, realizando sonhos? O papel do gestor não é nada fácil, né? Em momentos de crise se torna ainda um pouco mais difícil. É muito importante se conhecer do seu negócio, é muito importante ter segurança do seu negócio e ter uma equipe motivada. E para a equipe estar motivada, isso é muito reflexo do que a gestão traz no dia a dia. E quando eu falo do que a gestão traz, a gestão ela precisa estar muito ligada com a parte operacional até a alta cúpula da instituição. Se tratando de instituição de ensino, a gente trata aí da parte operacional até os interesses dos mantenedores, entendeu? E o que de fato a gente tem a proporcionar para essa população que anseia por educação, né? Que anseia por aprendizado. Então, Karina, a Farese está aqui em Conceição do Coité, que é a rainha do Sisal. O território do Sisal tem mais de 20 cidades e mais de 500 mil habitantes. E a Farese tem conseguido, né, atrair esses estudantes para estudar e realizar os seus sonhos. Fala da estrutura da instituição, professores, colaboradores, número de alunos, cursos. Então, a gente tem hoje 10 cursos, né, nas áreas de saúde, na área jurídica, como o direito, e temos também na área de exatas, que são as engenharias, tanto de produção quanto engenharia civil. De fato, a gente atende aí a mais de 23 municípios, né, atendendo toda essa população, e temos percebido o quanto que esta população ela anseia por educação. Então, nós temos alunos aí de vários municípios da região, onde vêm de ônibus, né, pegam um transporte, mais de 2 horas de relógio para poder estar aqui conosco, estudando. Enfim, então são pessoas que realmente estão buscando um sonho, a realização de um sonho. E a família também investe nisso. Tem alunos que vêm de uma distância de mais de 60 quilômetros. Sim, tem alunos que saem das suas cidades por volta das 16 horas para chegar aqui por volta das 19 para ter aula, né? Saem daqui às 22h40 para poder chegar em casa mais de 1h da manhã. Então você vê o interesse, você vê a vontade, você vê a necessidade de mudar o contexto familiar através da educação. E a Farese ela tem uma estrutura que atende todos esses cursos, todo esse corpo docente, discente. Nós temos uma estrutura muito bacana, né? Temos auditório, temos sala invertida, temos laboratórios de saúde,
Estamos agora finalizando a nossa clínica escola para atender toda a população da região cisaleira. Enfim, temos a clínica escola também de nutrição. Então, é uma estrutura que atende a todas as necessidades da população da região cisaleira. E os desafios da gestão administrativa são muitos, né? Porque você interage com públicos diversos, estudantes, professores, os profissionais internos. Dizem que a gente conhece o verdadeiro gestor na crise. E nós estamos em diversas crises, sanitária, econômica. Como é que tem sido aí esse desafio de administrar a Faculdade da Região Cisaleira? Então, respondendo, né, a sua pergunta, gerenciar na crise é bem mais complexo, porque envolve outros cenários que você não tinha um domínio, né, que você não tinha feito uma previsão para poder sustentar essas adversidades. Então, fazer o gerenciamento não só de uma instituição de ensino, mas de qualquer outra empresa em momentos de crise, ele é complexo, é muito complexo. E você tem que fazer a gestão tanto da empresa administrativa e também a gestão de pessoas. Então, é justamente que entra aí o poder do líder, né? O poder do líder em motivar a sua equipe, porque a gente está recebendo pessoas com emocional comprometido. A gente está recebendo pessoas com o financeiro comprometido. A gente está recebendo pessoas que perdeu algum familiar em função da pandemia. Então, tudo isso pode refletir no processo de aprendizado daquele aluno. Então, se eu não tiver uma equipe muito bem preparada e motivada para poder receber essas adversidades, com certeza o nosso negócio não vai para frente. Então você seria a verdadeira líder coach, uma líder protagonista. Exato, não deixa de ser um coach, né? De desenvolver um trabalho de coach junto à equipe, junto aos colaboradores, junto aos professores. Inclusive para os professores foi muito difícil também esse contexto. Né? O professor, assim, a gente está vivendo uma era aí que a gente sai da era da informação, né? E passa a fazer parte de uma era digital. E o professor ele precisa estar adaptado a esse novo contexto. Aquele tripé do professor, quadro e giz, ele está defasado. E o nosso professor ele passou a fazer parte de um novo cenário onde o aluno ele domina as ferramentas tecnológicas, não é verdade? E o professor ele teve que correr para poder alcançar esse raciocínio do aluno. Desde 2000, né, os jovens eles passaram a ter acesso à banda larga, né? Mas assim, a conectividade da informação que o professor traz, entendeu? Com o conteúdo que o aluno ele busca na internet, precisa ter um mediador nesse processo. É aí que entra o papel fundamental do nosso professor. Falando em educação, como você já fez essa fala aí importantíssima, né, nós temos um contexto digital de cybercultura, que é a cultura digital. Nós temos um contexto em que as corporações estão sendo virtuais, e aí a liderança, a gestão, né, nessa corporação virtual e também a mecânica, que tem essa união. E nós temos agora aulas remotas. É importante frisar que aulas remotas são diferentes de aulas de educação à distância. Por quê? Sempre aconteceu educação à distância, com aquela estratégia do dever de casa, das atividades para casa. A coisa mudou agora porque tem uma tecnologia mediando esse processo. Esse desafio de aulas remotas, Karina, como a Farese tem enfrentado? Antes até de falar do desafio da aula remota, né, frente à Farese, é muito importante isso que você colocou aí. Mudou tudo, Renilson. Não foi só a educação, né? Mudou absolutamente tudo. Hoje, a população, com o advento da pandemia, né, com a crise aí instalada, ela passou a ter a sua casa como o seu ambiente, o seu local de trabalho, né, o seu ambiente de lazer. As questões essenciais começaram a ter mais valor, vou mudar minha alimentação para ter melhor qualidade de vida. E assim, a população também começou a experimentar novas coisas, né? A exemplo de ferramentas tecnológicas.
Um exemplo disso que com a pandemia, 72% da população brasileira experimentou a plataforma streaming, que até então ninguém tinha experimentado, né? 55% da população brasileira começou a fazer uso da chamada de vídeo, em função da pandemia, distanciamento social, eu não posso mais ver meus pais, eu não posso mais ver meus avós, entendeu? E isso foi crescendo, né? Um percentual também da população começou a fazer uso do TikTok, conheceu o TikTok, eu conheci o TikTok com a pandemia, através dos meus filhos. E por aí vai, aí a gente entra na área de educação, onde 50% da população brasileira passou a fazer uso da educação remota. Não foi uma escolha, foi uma necessidade. E assim, não foram só os alunos, os pais também. Então, quando a gente fala de educação à distância, a gente está utilizando uma plataforma que já era utilizada por algumas instituições que tinha esse modelo de educação. Quando a gente fala de educação remota, é o que está acontecendo, o que nos foi imposto para esse momento, para que a educação desse continuidade, para que as instituições, para que as escolas, para que as faculdades e universidades dessem continuidade aos estudos e não parassem, entendeu? E esse novo contexto tecnológico, né, era esperado, segundo os especialistas, daqui a 10 anos, 6 anos, e foi adiantado de uma hora para outra. Exatamente, não tinha outra alternativa, né? Ou a gente fechava e não dava continuidade ao ensino, ou a gente se reinventava nesse processo, que foi o que a maioria dos empresários, né, fizeram nesse novo contexto. Se reinventaram e aceleraram o processo de digitalização das suas empresas. E as aulas, Karina, como é que tem sido a dinâmica na Farese, as aulas remotas? As aulas remotas, elas acontecem, né, a mudança. Qual foi a mudança da Farese nesse contexto do presencial para as aulas remotas? Eu costumo dizer para os nossos alunos que a única mudança foi o espaço físico. Hoje o aluno, ao invés de estar dentro de uma sala de aula na Farese, ele está dentro da sua casa, né, estudando. Então a gente manteve toda a programação do conteúdo programático, né? A gente manteve as aulas, a gente manteve os intervalos, a gente não teve nenhuma mudança no que diz respeito à carga horária da disciplina. Então, tudo continuou da forma que era antes, no modelo remoto. Então, Karina, tivemos aí praticamente, juntando os 2 semestres, né, 90% das aulas semipresenciais, remotas, né? O início foi ali entre fevereiro e meados de março, presencial, depois vieram as portarias e os decretos sobre pandemia, e esse desafio aí vocês estão conseguindo levar com tempo, oferecendo serviço com qualidade. Exatamente. Com a portaria 343 de 17 de março, onde houve a suspensão das aulas, a gente tinha ministrado aí de aula presencial aproximadamente 10% mesmo. Então, de lá para cá, inclusive a gente se estende aí até o final do ano, 2020.2, a gente permanece nesse modelo remoto. Karina, tem sido um grande aprendizado tudo isso. Tem sido um grande aprendizado. Inclusive, a gente começou a trabalhar por outras vertentes, né, do tipo lives. Então, hoje a gente está trabalhando com inúmeras lives justamente para atender esse anseio e se manter mais conectado com o nosso aluno. Porque antes nós estávamos pelos corredores, no dia a dia, na troca. Hoje a gente já não tem mais isso. Então, assim, como manter esse meu contato com o aluno? Através da Webinar Farese, que são lives específicas por curso e que abordam temas pertinentes ao momento, pertinentes à sua formação, pertinentes ao momento que a gente está vivendo, entendeu? Karina, muito importante saber sobre como você tem lidado com esses desafios de administrar em tempos de crise. São várias crises que o mundo está passando, e os desafios na Farese sobre educação conectada. Karina, a gente agradece pela sua participação, estreando o nosso quadro Educação em Foco. Agradecemos e fique à vontade
para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço ao convite da TV Informe, agradeço especialmente aos nossos alunos que têm enfrentado esse desafio com muita maestria, com muita dedicação, afinco, na certeza de que tudo vai dar certo e que de tudo vai passar, né? Vamos aguardar aí até dezembro. Agradeço imensamente aos nossos professores que têm se dedicado a passar por tudo isso com sabedoria, trazendo conhecimento para os nossos alunos. Essa troca de informação ela é muito importante. Aos nossos colaboradores que fielmente estão conosco no dia a dia e fazendo com que a Farese ela não pare, né? A Farese ela continua. A única diferença é que a gente não tem os nossos alunos na instituição, e isso é muito triste, né? Mas é muito triste, mas também é necessário para esse momento. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar na certeza de que tudo isso vai passar. Esse foi o quadro Educação em Foco, entrevistando aqui Karina Benfica, diretora executiva da Faculdade da Região Cisaleira, a Farese. É isso aí, internauta. O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos pela sua audiência e pela sua paciência. Não esquece, siga nossas redes sociais, curta e compartilhe os nossos programas. Até breve!